Conciliar desenvolvimento e conservação na Amazônia é um dos desafios da região que abriga a maior sociobiodiversidade do planeta. Como retirar da natureza os recursos necessários para assegurar a qualidade de vida de muitos homens e mulheres amazônidas e, ao mesmo tempo, manter a floresta em pé? Para responder esta e outras questões, por terra, céu e água, percorri mais de 21 mil quilômetros no território da Amazônia Legal, em busca de arranjos produtivos que estão dando certo e que podem apontar caminhos para o desenvolvimento econômico da região. Unidos, produtores, cooperativas, instituições governamentais e não governamentais estão aproveitando as vocações locais para fortalecer cadeias produtivas tradicionais, que podem gerar emprego e renda de forma sustentável. O grande trunfo dos arranjos produtivos está na interação e na cooperação econômica, social e política entre os atores que fazem parte do processo de produção. Um processo coletivo e solidário, que envolve de forma direta e indireta produtores, instituições, empresas, cooperativas e associações. Para ter um produto competitivo e rentável, capaz de gerar emprego e renda, um arranjo precisa ser planejado, gerar conhecimento e viabilizar políticas públicas que vençam os desafios da cadeia produtiva. Os arranjos produtivos são o caminho sempre, eles que vão dizer como você vai afastar talvez aí o intermediário, como é que você vai melhorar a relação da sociedade com aquele produto que ela faz, qualificá-los melhor. Então você tem muitos desafios. Os arranjos produtivos são muito mais nesse sentido. Talvez essa nova roupagem, esse nome que se dê, é para cobrir certas deficiências que ficaram desses arranjos que eram tradicionais e eram naturais da nossa sociedade. Nós temos arranjos produtivos na área do café, em Apuí, no estado do Amazonas, nós temos arranjo produtivo do açaí, no estado do Pará, nós temos arranjo produtivo em Mamirauá, aqui no Amazonas, que é um experimento de criação de pescado que está dando certo. E esse pescado, principalmente o pirarucu, já abastece grande parte da cidade de Manaus. Além do turismo, próprio Festival Folclórico de Parintins, todos esses investimentos, eles têm uma certa, tem o aspecto da sazonabilidade, como é o caso de Parintins, mas também tem o aspecto da demanda de altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, quando se utiliza os insumos da biodiversidade para o aproveitamento final de um produto final, como, por exemplo, a indústria fármaca.
A relação harmoniosa entre o homem e a natureza é fundamental para a conservação. As comunidades tradicionais defendem a floresta porque dependem dela para sobreviver. Gerar conhecimento, renda e qualidade de vida para o povo da floresta é evitar a migração do extrativista para os centros urbanos. Sem o homem consciente, a floresta fica desprotegida, à mercê da monocultura. Está cada vez mais comprovado, os lugares mais preservados da Amazônia são lugares onde tem gente. Gente com cultura local, gente com perspectivas de que nasceu e perspectivas de continuar por aqui. Os melhores arranjos são arranjos onde envolvem setores locais, atores tradicionais e a geopolítica que garante esse território com as influências das políticas públicas vindo mais assertivas para essa realidade. Os arranjos produtivos locais, do princípio da lei de como se produzir na Amazônia, as origens desse produto e as relações que já existem sociais com essa produção, eles naturalmente já se fortalecem como elementos de conservação, porque a produção local depende da água, que só vem localmente com a conservação, que depende de uma floresta que vem com matrizes genéticas garantidas, que depende de uma relação toda favorável para isso. Então, naturalmente, esse processo se consolida via conservação. A valorização da floresta em pé, por meio dos arranjos produtivos melhorados, as cadeias produtivas, é essencial para que a gente possa ter duas coisas. Primeiro, que a floresta seja vista como mais valiosa em pé do que derrubada, e com isso a gente crie um incentivo econômico para a conservação. E segundo, que ao fazer isso, nós geramos mais renda e a renda contribui para alcançarmos o primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável, que é a erradicação da pobreza extrema. É inadmissível que uma região que é a mais rica do mundo em biodiversidade, em serviços ambientais, ou seja, ela presta a todos nós do Brasil, da América do Sul e do planeta, a um serviço ambiental importantíssimo para a conservação de estoques de carbono, para a manutenção da biodiversidade, para o ciclo da água. É inadmissível que as populações que cuidam dessa floresta ainda padeçam de níveis muito elevados de pobreza, de baixa escolaridade, de desigualdade de gênero, de baixos índices de saúde. Portanto, muito importante que a gente valorize a floresta em pé, melhore os arranjos produtivos, porque isso é uma parte fundamental de uma engrenagem maior voltada para o desenvolvimento sustentável da região. Em 12 meses, percorri mais de 21 mil quilômetros no território da Amazônia Legal. Por onde passei, encontrei arranjos produtivos distintos, por seus produtos e suas formas de organização, produção e comercialização. O que não quer dizer que não tenham nada em comum. Pelo contrário, o apelo social, econômico e ambiental está presente em todos os arranjos encontrados. Claro, cada um com suas estratégias e avanços de acordo com a realidade local. No Pará, o arranjo produtivo do Murumuru, coordenado por cooperativas e sindicato dos trabalhadores rurais, é um exemplo de como a iniciativa privada pode contribuir para o desenvolvimento das cadeias da sociobiodiversidade na Amazônia. Uma cadeia de biodiversidade não se constrói em pouco tempo, né? A gente se constrói em médio e longo prazo. A gente está falando aí de 3 a 5 anos para você conseguir estruturar uma cadeia da biodiversidade. E o Murumuru é um caso como esse,
O murumuru é um caso emblemático porque ele é uma espécie que muitas vezes era considerada como praga. Então as famílias acabavam retirando ela do seu quintal, da sua área, porque ela competia com outras espécies que eram mais econômicas, né? Como por exemplo o açaí. A dificuldade nossa no começo aqui era fazer as pessoas entenderem que a semente valia mais do que a madeira, né? Vender a madeira é menos valiosa do que a semente. Então nós fizemos um trabalho de coletar a semente todinha, pesar, ver quanto dá o valor da semente na safra e o quanto era o valor da árvore. E chegar a uma conclusão que vale mais a pena vender a semente. Num ano você consegue tirar o dinheiro da árvore. Então a árvore produz 10 a 12 anos de semente, bem, e aí então você consegue ter resultados bons, né? E a gente começou a fazer todo um trabalho de desenvolvimento da comunidade, desenvolvimento das famílias, com capacitação, com formação, para que elas pudessem, né, entrar nessa cadeia de fornecimento. E hoje a gente tem uma riqueza nesse município, nessa região. Nós passamos a ter uma riqueza muito grande, principalmente nessa área da sociobiodiversidade. E para a senhora acha que a vida melhorou depois que começou a fazer esse trabalho com semente? Financeiramente compensa para a senhora esse trabalho? Melhorou. Graças a Deus melhorou. Porque eu faço as minhas entregas, né? E aí já tenho o dinheirozinho para bancar minhas despesas. No Maranhão, o protagonismo da quebradeira de coco na luta pelo livre acesso aos babaçuais fortaleceu a cadeia produtiva do babaçu. Unidas em associações e cooperativas, elas conseguiram agregar valor à atividade da quebra, trazendo tecnologia para o campo e diversificando os subprodutos do coco. E elas vão criando também uma rede muito forte de solidariedade, que permitiu também dizer, bom, eu sou quebradeira de coco e eu sou uma mulher de fibra, eu posso levar à frente uma identidade que me permite valorizar-me enquanto sujeito, sujeito que tem direitos, sujeito que demanda melhores condições de vida e sujeito que tem um modo de vida que precisa ser valorizado também. E para nós assim, babaçu é uma planta nativa. Ninguém planta, ninguém agoa, ela nasce, cresce e produz por obra da natureza. Então para nós ele é livre, ele não é de ninguém, ele é de quem tem necessidade. A gente começou a mostrar para a sociedade de que esse coco tinha um outro valor, além do óleo, além do carvão. Então nós fomos começar a capacitar essas mulheres e aí nós tivemos o envolvimento de vários parceiros nessa história. Embrapa, Conab, Sebrae, né, Instituto do Homem, IUICA, para que a gente pudesse dar um estalo, acordar de que esse pequeno coco tem um valor imenso, né, do ponto de vista de geração de renda. Ela é mais do que um arranjo produtivo a cadeia do babaçu. Primeiro, porque ela tem uma diversidade de arranjos, desde a questão do óleo, da questão do mesocarpo, do azeite, que é diferente do óleo, do leite do coco para tempero, né? Os artesanatos, né? E, além de tudo isso, da parte econômica, né? Ainda tem um arranjo produtivo importante para a questão ambiental. E qual que é a importância que a senhora vê desse movimento para a autonomia das mulheres aqui do Quilombo e mesmo para esses outros estados? Não, eu acho que foi uma autonomia assim, do movimento, foi uma autonomia de fazer com que assim, o nosso trabalho ele fosse reconhecido. E dizer que a gente tinha uma identidade que a gente tinha criado para a gente, de dizer, eu sou quebradeira. Não ter vergonha de dizer em qualquer lugar que eu sou quebradeira de coco. No Amazonas, a criatividade é a matéria-prima de um grande e complexo sistema de arranjos criativos e turísticos, que movimentam a economia de Parintins.
O Festival Folclórico dos Bois Garantido e Caprichoso é capaz de gerar emprego e renda o ano todo, para além dos 3 dias da realização do evento. O festival é a mola propulsora, é tudo dessa cidade. Você não precisa vender diretamente para o boi, você não precisa ser funcionário do boi para você se beneficiar economicamente do festival, porque ele gera empregos diretos, mas ele também gera indiretos. Porque além das pessoas que ele contrata para trabalhar nos galpões, que são em torno de 2.000 pessoas no final do festival, sem brincantes, são pessoas trabalhando dentro dos galpões, empurrando a alegoria, então gera toda essa renda, essas pessoas elas vão gastar esse dinheiro que elas compram aqui no festival. O turismo ele é alavancado justamente por esse produto cultural, que é o boi-bumbá de Parintins. O festival ele coloca 60 milhões na economia local. Tem uma ideia, o orçamento municipal é da ordem de 148 milhões. Então é mais do que 1/3 injetado na economia comparado com o orçamento municipal. Sem o festival, Parintins não teria essa estrutura toda que tem. Nós temos aí várias universidades, a cidade toda asfaltada, aeroporto. O município que a gente vê mais ou menos o tamanho de Parintins não houve o mesmo crescimento como houve em Parintins. Exatamente, acredito eu, por causa do festival. Sem contar que tem toda uma mobilização na rede de hotelaria, nas casas, que muitas casas constroem quartos, constroem apartamentos para receber esse turista. E todo mundo, ele se prepara para isso. Ele pinta a casa, ele reforma a pousada, ele compra roupa de cama, ele compra roupa de banho, ele compra material de decoração. E isso aonde? Nas lojas de Parintins. De Chapuri para o mundo, a borracha é sinônimo da preservação ambiental e da conquista do direito dos trabalhadores. De um lado, os pecuaristas, na busca por mais terras e a expansão da pecuária. E de outros, extrativistas, em defesa da floresta, da qual vivem e dependem para sobreviver. A luta pela posse da terra, pela preservação ambiental e pela segurança de melhores condições de vida para os extrativistas no Acre garantiu a criação da Reserva Extrativista Chico Mendes e a valorização dos produtos da floresta. Eu considero que a partir do momento em que a gente tem o domínio da terra, a gente precisa produzir. Quando tu precisa produzir, tu precisa estar organizado para trabalhar essa questão da comercialização do produto, né? Então, enquanto trabalhador, a gente se junta, tem uma cooperativa que recebe a nossa produção, compra a nossa produção, beneficia a nossa produção e busca o mercado, faz a venda da nossa produção. Seria muito difícil se cada um de nós tivesse que fazer todo esse processo de forma isolada, né? Então, a partir da Cooperacre, que nós avançamos com duas atividades importantes, que era a questão da comercialização da castanha e da borracha, propriamente dito, foi que começou a surgir a ideia e começamos a fazer a articulação para que a gente pudesse agregar mais valor ao nosso látex, a produção exclusivamente da borracha e da seringa. E a fábrica de preservativos surgiu exatamente dentro dessa perspectiva e dentro de um conceito que nós teríamos que encontrar alternativas para melhorar e valorizar mais a produção extrativista. Então, a fábrica de preservativos surgiu diante de todo esse arcabouço. Hoje, o homem que trabalha na floresta, é possível ele ter uma vida boa, uma qualidade de vida? Com certeza. Com certeza, nós que estamos aqui na floresta, aqui dentro da reserva, tem muita facilidade para a gente não viver pobre como a gente viveu no passado. Pobre de barriga, pobre de conhecimento, que isso no passado nós era pobre inclusive demais, né?
Embora os arranjos produtivos sejam uma alternativa viável para o desenvolvimento da Amazônia, ainda existem grandes desafios de logística e comercialização a serem vencidos, para que se consiga atingir um preço justo para o produtor. Pensar nos investimentos que podem ser feitos ou que são necessários para alavancar com esses produtos, pensar em estratégias de comercialização diferenciada, de como acessar os mercados diferenciados que agreguem valor, que reconheçam esses produtos. Pensar numa legislação mais adequada, que é o que, assim, para a grande maioria desses produtos ainda demanda um ajuste na regulamentação, seja no diálogo com a Anvisa, com diferentes órgãos de regulamentação, e também permite essa distribuição mais equitativa dos valores que esses produtos possam, que advenham da comercialização desses produtos e gerem realmente uma capacidade, vamos dizer assim, dos extrativistas serem os protagonistas dos seus negócios sustentáveis, né, e atendam aos seus próprios interesses. Então, não sendo tutelados, mas eles conduzindo esse processo. Desafios que os apoiadores dos arranjos produtivos vão vencendo, à medida que conseguem levar tecnologia e capacitações para o campo, para tirar os produtores das mãos dos atravessadores. Você visa dar uma condição melhor para que esses produtores que trabalham nessa cadeia produtiva, ou seja do açaí, ou seja da farinha, ou seja do pirarucu, ou seja da castanha, que eles consigam melhorar o seu processo produtivo, morando dentro da sua comunidade, tá? Melhorando sua qualidade de vida e vivendo em harmonia com a natureza. Tá? Se ele conseguir fazer isso, a gente conseguir internalizar que ele depende da floresta e a floresta depende dele, tá? Essas coisas combinadas umas com as outras, a gente consegue ter a melhoria da qualidade de vida para a manutenção da floresta como um todo. Aos poucos, as conquistas no campo vão acontecendo. Com um processo de produção consolidado, as comunidades passam a controlar seus próprios negócios e a decidir de forma coletiva os rumos dos arranjos. Produto competitivo e rentável significa melhores condições de vida para quem vive do que a floresta oferece. Era um povo que às vezes tomava o café, mas não almoçava e não jantava porque não tinha como, não tinha de onde tirar. E com essa iniciativa, com esse trabalho, nós temos agricultores hoje que movimentam por ano aí tipo 100 mil reais só na agricultura e que há 20 anos atrás, de repente, não movimentava 3 mil reais por ano. Então, e hoje ele tem barco, tem casa, tem antena parabólica, tem antena de celular, tem celular. Então, até o meio de comunicação dele também ficou muito fácil. Tem energia elétrica chegando lá na ilha dele. E ele passou do negócio de subsistência, porque a agricultura era subsistência, era só para o consumo próprio da família, para um negócio mais industrial, um negócio mais comercial. Cadeias produtivas, planejadas e assessoradas por agentes técnicos, políticos e econômicos, apontam um caminho estratégico para assegurar uma melhoria contínua da qualidade de vida daqueles que resguardam a floresta na medida em que se beneficiam dela. É assegurar uma relação de respeito, harmonia e interdependência entre homem e natureza.